Confesso, relutei muito para revelar tudo isso. Tenho uma reputação a zelar. Talvez algumas pessoas possam me taxar de louca. Tenho a memória de pessoas para respeitar, mas eu preciso narrar o que aconteceu. Depois de 15 dias, 15 anos, melhor dizendo, já não suporto mais guardar esse segredo comigo. Sou filha de um casal de professores. A família do meu pai é bastante numerosa, mas a da minha mãe não. Assim, eu tive apenas uma única tia do lado materno, e ela se chamava Lucélia e morava perto da gente. Tia Lulu, como eu sempre a chamei, morava com meus avós ao lado da nossa casa, e por isso sempre fui muito próxima à minha tia. Além disso, nossa idade era parecida. Tia Lulu era apenas 7 anos mais velha que eu, e isso criava ainda mais identificação entre nós. Tia Lulu era muito católica, ia à missa na cidade, mais próxima, dava aulas de catequese no povoado e presidia celebrações na capela do povoado. Tia Lulu era por demais dedicada à igreja e era, vamos dizer assim, carola, né? O termo que se usa, carola. Estava sempre rodeada de crianças e sonhava em se casar na igreja um dia. Tia Lulu e meus avós sempre receberam padres na casa deles. Além disso, a família seguia todas as tradições religiosas e respeitava todos os dias santos. Eu estou aqui, gente, resumindo bem rápido o que eu narrei na sexta-feira, tá? Quando tia Lulu estava com 28 anos, o sonho do matrimônio finalmente se realizou. Ela, tia Lulu, havia conhecido um rapaz chamado Henrique, que era sobrinho de um dos padres que frequentava a casa dela. Depois de 8 meses de namoro, resolveram se casar. Eu até ajudei tia Lulu com os preparativos da festa de casamento. E fiquei muito contente por ela estar realizando aquele sonho dela e dos meus avós, ver a filha casada na igreja, assim como a minha mãe se casou. No dia do casamento, eu senti, porém, que minha tia estava estranha. O semblante dela tinha mudado e não transparecia felicidade. Mas depois achei que tia Lulu estava apenas nervosa com o casamento e emocionada com as mudanças que o casamento, traria na vida dela. Depois do casamento, tia Lulu e Henrique se mudaram para uma casa um pouco mais afastada da nossa. Cerca de 9 meses depois do casamento, tia Lulu deu à luz um menino. O garoto foi batizado como Afonso e parecia completar a felicidade do casal. Porém, tia Lulu continuava esquisita mesmo depois do casamento. Não sei, mas parece que algo grave havia acontecido no dia do casamento, porque foi a partir do dia do casamento, que deveria ser o grande dia para ela, mas a partir daí que as coisas mudaram. Um dia, intrigada com essa situação, resolvi confrontar tia Lulu, Como éramos próximas, tive certa facilidade para entrar no assunto. Eu sabia que Henrique, o marido de tia Lulu, era caminhoneiro e saía periodicamente em viagem. Decidi então procurá-la no dia em que eu soube que ela estava sozinha com o filho pequeno para conversarmos mais à vontade. E tio Henrique, vamos dizer assim, tinha ido viajar, caminhoneiro. Foi numa tarde. Cheguei, fui bem recebida por minha tia. Brinquei com o pequeno Afonso e toquei no assunto que eu queria. Tia, me desculpe a intromissão, mas somos amigas. Eu quero o seu bem. Ando preocupada. A senhora parece que já não é mais a mesma desde que se casou. Eu vejo que a senhora, desde o dia que se casou, mudou. É estranha, ficou estranha.
mesmo com o seu filho que nasceu, cuida do filho e do marido muito bem, mas sinto, tia, que a senhora não é feliz. Sinto isso desde o dia do seu matrimônio. Parece que naquele dia aconteceu algo ruim, marcante demais. Então, tia Lulu ouviu e me olhou profundamente. Segurou as minhas mãos e esboçou essas palavras. Ela ficou parada, me olhou fixamente, segurou as minhas mãos e disse: Ana, minha querida sobrinha, eu não aguento mais esconder isso. Eu preciso desabafar com alguém. E você talvez seja a pessoa mais adequada para isso. Ana, ninguém pode saber. É muito sério o que aconteceu. Mas você é a pessoa certa, enviada para eu, quem sabe, aliviar esse peso, tirar das minhas costas esse fardo. E nesse momento, tia Lulu cobriu o rosto com as mãos e falou: ouçam o que a tia Lulu me disse. Escutem direitinho o que tia Lulu falou com o rosto coberto com as mãos. Eu fiquei com o padre Gilberto no dia do meu casamento. E eu tenho certeza, Ana, minha sobrinha, que Afonso não é filho de Henrique. Que Afonso é filho do padre. A minha tristeza é essa. A amargura que eu carrego desde o dia do meu casamento é essa. Eu sinto que vivo uma mentira. Eu, no dia do meu casamento, mas isso tem que ficar entre nós. Eu fiquei com o padre Gilberto. Lembrando que padre Gilberto é tio de Henrique, com quem minha tia se casou. Eu fiquei sem reação. Eu podia ter pensado em tudo, mas nunca passou pela minha cabeça que a minha tia, no dia do casamento, ficou com o padre. Eu fiquei atônita, eu fiquei petrificada. Gilberto era um daqueles padres que visitavam a casa dos meus avós. Como eu disse, a família sempre foi muito católica, a minha tia sempre foi muito carola, sabe? Os padres faziam questão de visitar a casa dos meus avós. Eu só sei que tomamos água juntas, porque eu precisava de uma água para me acalmar, e a minha tia também. E minha tia então me contou que só tinha acontecido uma vez, uma única vez, e foi aquela vez, que eles já se olhavam antes, mas que nunca tiveram nada. Mas ela, que no dia do casamento, na confissão, sabe, a confissão antes do matrimônio, você confessa um dia antes do casamento, você confessa, vai casar à tarde, no comecinho da noite, você vai de manhã confessar. A confissão faz parte, você precisa se casar. E foi na confissão, sim, foi na confissão. Foi na confissão. Tia Lulu disse que sentia que tudo aquilo era errado, mas não tinha coragem de terminar o casamento por causa disso. Até porque tudo aconteceu
antes do matrimônio. Mas o fato de ter engravidado, ela tinha certeza que engravidou do padre, e isso a atormentava. O fato de ter engravidado do padre, ela tinha certeza que era do padre Gilberto, e ela se sentia culpada, mas não tinha forças para contar para Henrique, e muito menos para a família. Olha, Henrique, eu vivo com a minha consciência pesada, eu vivo carregando um peso enorme nas minhas costas, porque sabe, no dia do nosso casamento, antes, quando eu fui me confessar, então eu prometi guardar segredo. Abracei a minha tia e disse que encontraríamos uma saída. Vamos encontrar uma saída, tia. Já está feito. Já está feito. E por que o menino não é tão diferente? Porque o padre é tio do marido, é tio do Henrique. O Henrique é sobrinho então tem semelhanças. Então não dá para você olhar para o menino e ver a diferença. Mas ela, minha tia, tinha certeza que o filho é do padre. Aproveitei então, prometi guardar segredo, abracei minha tia e disse que encontraríamos uma saída. E aproveitei também para lhe desejar uma boa viagem, já que ela viajaria até a casa da sogra com o marido. À noite, Henrique estaria de volta. Iriam para a Vitória da Conquista, onde a família dele morava. Eu fui para minha casa bastante pensativa, depois do que eu ouvi da minha tia. O dilema de minha tia realmente não era fácil. Imaginei o mix de sentimentos que deveria estar devastando o coração dela. E confesso que eu chorei, errou, mas ela poderia simplesmente então ignorar tudo e tocar a vida para frente, mas sabe aquele peso na consciência, que poucas horas antes do casamento, que seria celebrado pelo padre Henrique, tio do noivo inclusive, mas só que ela ficou com o padre antes. Por volta das 11 horas da noite, eu estou no quarto, quase pegando no sono, e ouço gritos. Meu pai entra em casa segurando minha mãe pelo braço e pedindo para ela se acalmar. Mas minha mãe estava incontrolável, e é assim, por meio dos gritos de minha mãe, que eu descubro que tia Lulu havia morrido no acidente de carro durante a viagem. Ela iria fazer uma viagem para a casa da sogra, junto com Henrique. E agora, com os gritos de minha mãe, eu descubro que tia Lulu morreu num acidente durante a viagem, onde um caminhão na contramão se chocou violentamente contra o carro da minha tia. Tirou a vida dela, tirou a vida do marido Henrique e tirou a vida do pequeno Afonso. Aquela tragédia, olha, que tragédia! E só eu sabia, porque horas antes minha tia havia confessado. Quer dizer, aquela tragédia desolou a todos nós, e não poderia ser diferente. 3 pessoas partiram de uma vez só. Minha tia, meu tio, vamos dizer, o Henrique, e ele, Afonso, o filho, vamos dizer assim, da minha tia. Não havia cemitério no povoado. O cemitério mais próximo ficava a 5 quilômetros de onde os meus avós moravam. Como meu avô queria a filha perto dele, resolveu então enterrá-la nos fundos da casa onde moravam.
O meu avô disse: não vai lá na cidade não, vai aqui nos fundos da nossa propriedade, enterrá-la ali. Algumas pessoas acharam estranho, muito estranho, meu avô exigir que a filha fosse sepultada nos fundos da propriedade. Mas meu avô bateu o pé e disse que a filha era dele e seria enterrada perto dele. Assim, tia Lulu foi sepultada nos fundos da casa do meu avô, nos fundos da casa da minha avó, numa clareira, no meio de um pedaço de mata. Naquela mata, uma clareira. Como minha casa era muito perto da casa dos meus avós, esse pedaço de terra que serviu de última morada para minha tia, também era facilmente visto de onde eu morava. Dava da nossa casa ver lá a clareira no meio do mato onde a minha tia foi sepultada. O enterro foi um momento de muita dor e de muito choro. Minha mãe estava fora de si. Gritou tanto que ficou rouca. Meus avós sofreram demais. E eu, claro, também chorei profundamente pela morte da minha querida tia. Querida tia, com quem eu tinha estado de manhã, com quem ela se abriu, só eu sabia daquele segredo. E logo à noite, quando foram para a casa dos sogros, o acidente. A noite em que tia Lulu morreu era uma quarta-feira de fevereiro. Seu enterro foi na quinta à tarde. Lembro que depois do sepultamento, eu tinha tomado um chá de camomila e ido para o quarto. Eu queria me acalmar. Por isso eu tomei um chá de camomila. E no meu quarto eu chorei baixinho. Mas eu chorei pela tragédia em si, pela minha tia que vivia aquele drama e que infelizmente partiu nessa tragédia, nesse acidente. E eu já estava me preparando para tentar dormir depois desse chá de camomila que eu tomei. E tudo estava silencioso. Vocês sabem como é um povoado afastado de tudo? A gente ouve só grilo cantar, só sapo coachar. Mas nesta noite, eu só escutava os soluços da minha mãe e os sussurros do meu pai para ela parar de chorar, que ela se controlasse. De repente, depois de apagar a luz do meu quarto e fechar os olhos, eu ouço um barulho ensurdecedor de relinchos de cavalo. Sim, relinchos de cavalos e cascos trotando perto da minha casa, sabe? Como se estivesse trotando. O que é isso, meu Deus? O que é isso? E olha aí, aquele trote, aqueles cascos, aqueles relinchos de cavalo, casco trotando perto da minha casa. Parecia um animal alucinado, parecia um animal em fúria, como se fugisse de alguma coisa. Eu achei aquilo estranho. O vizinho mais próximo era o meu avô, e ele não tinha cavalos. Ao mesmo tempo em que o suposto bicho relinchava, trotava, ele parecia gemer de dor. Ele trotava, relinchava e gemia. Mas eu imaginei que esses gemidos fossem os soluços da minha mãe misturados aos sons emitidos por aquele cavalo disparado. Olha! E eu
que já estava com a cabeça pesada, não consegui descansar. Aquele barulho de animal furioso. Eu resolvi então, no desespero, ver o que estava acontecendo, e espiei pela janela do quarto e não vi nada. Abri a porta da sala e também não vi nada. O animal parece que tinha corrido para os fundos, mas como? A nossa casa era cercada. Finalmente eu fui à cozinha, e ao abrir a porta da cozinha, a porta dos fundos, eu fiquei horrorizada. A porta da cozinha ficava na mesma direção do terreno onde a minha tia foi enterrada. E lá mesmo, naquela clareira onde estava o corpo dela sepultado, fachos de luz entre os galhos das árvores, fachos de luz, algo impressionante. Parecia um globo, sabe aquele globo que gira, globo de casa noturna girando, só que luz era muito mais forte, parecia chamas de fogo. Era como se o animal incandescente rodopiasse com fúria na clareira, e aquele globo, aquelas chamas. Observei aquilo por alguns instantes. Eu fiz o sinal da cruz e fechei a porta, morrendo de medo, porque tudo aquilo acontecia onde a minha tia tinha sido sepultada. Mas no meio do caminho para o meu quarto, meu pai disse, eu falei para ele: eu quero que o senhor veja uma coisa, para ter certeza que não estou confusa das ideias. E ao abrir a porta da cozinha novamente, ele pôde ver a mesma cena intrigante que eu vi: a silhueta de um animal brilhante, violento, se contorcendo no meio da clareira, onde tia Lulu havia sido enterrada há algumas horas. Sim, e é quando então nós pudemos ver claramente aquele animal que rodopiava, aquelas luzes que saíam como se fosse um globo de casa noturna, era uma mula sem cabeça, uma mula sem cabeça. Durante todo esse tempo, desde o enterro de tia Lulu, as pessoas comentam que veem essa claridade em forma de uma mula sem cabeça, rondando o túmulo dela nas noites de quinta para sexta-feira. Por vezes, eu também ouço trotar os relinchos agonizantes pelas ruas do povoado. Hoje já se passaram mais de 15 anos da morte de tia Lulu. Moro no mesmo povoado de onde eu escrevo essa carta, mas me casei e mudei de casa. Hoje não estou mais na casa em que viviam meus pais. Para mim, conforme pude pesquisar depois, tia Lulu virou de fato, e eu vi, meu pai viu e as pessoas veem, ela virou uma mula sem cabeça. Parece brincadeira, parece folclore, mas não tem outra explicação. Ela teve um filho com o padre, e no dia exato em que ela morre, esse animal começa a aparecer perto do túmulo dela. Só pode ser uma maldição ou um castigo por tudo que aconteceu. Há quem diga que a mulher, quando se envolve com padre, acaba se transformando em mula sem cabeça. E eu tenho certeza
que a minha tia sofreu essa metamorfose depois de morta. Dizem que uma mulher se transforma em mula sem cabeça enquanto está viva, mas no caso da minha tia, ela sofreu essa metamorfose depois de morta. Espero que a minha tia seja perdoada e encontre a paz. Tia Lulu sou eu, a sua querida sobrinha Ana, a Ana Cláudia. Me desculpe, tia, por revelar toda essa história, mas sinto que era a única coisa que eu poderia fazer para ajudá-la a se livrar desse fardo que a senhora sofreu tanto, desde quando casou até a sua morte. E pior, depois da morte, que essa carta possa ser um meio de libertá-la desta sina, desse castigo, a de ter se transformado em mula sem cabeça. É isso, tia Lulu. Tenho muita saudade da senhora.